Olá, essa é a disciplina de cartografia temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre layout de mapas. Nós vimos na última aula que a construção de um mapa faz parte de um processo chamado comunicação cartográfica. Assim, para que nós possamos construir um mapa, é necessário entender a realidade do usuário, fazer o que nós chamamos de abstração cartográfica, ou seja, definir escala, nível de medida, simbologia cartográfica, para que o usuário possa fazer o reconhecimento dessa linguagem cartográfica aplicada ao mapa e interpretar a sua própria realidade. Nós também vimos que a cartografia é a arte e ciência de produzir mapas. Então, para que a gente possa passar por todos os estágios da produção de um mapa e alcançar o objetivo final, que é produzir um mapa que possa ser interpretado pelo usuário de modo a representar a sua realidade, é preciso que a gente tenha em mente que nós precisamos considerar alguns aspectos, principalmente no que se refere ao layout dos mapas. Os mapas, eles têm alguns elementos que são obrigatórios e outros que podem ser opcionais. Então, por exemplo, a escala, a legenda são elementos obrigatórios. Se existir uma grade de coordenadas, nem sempre a gente precisa colocar o norte, porque a própria orientação da grade indica para onde está apontando o norte. A gente precisa sempre mencionar qual é a fonte dos dados, a gente precisa colocar o título, projeção cartográfica, o responsável técnico e a data, tanto da fonte quanto da execução do mapa. Além disso, nós sempre podemos colocar um mapa de localização e um mapa detalhe. Nessa figura, então, nós podemos ver que nós temos aqui o título, nós temos aqui uma linha, que é a linha da grade, que indica para onde o norte está apontando. Nós temos um mapa de localização, que indica em relação a uma área maior qual é a posição que está sendo representada, a escala, a fonte dos dados e um mapa detalhe. Quando a gente chama de inset map, é um mapa detalhe, ou seja, com um pouco mais de informação do que o mapa. Normalmente, numa região, feita uma ampliação desse mapa, com um pouco mais de detalhe. Aqui um outro exemplo, né? A gente tem o título do mapa, o próprio mapa, um mapa com detalhe de uma área ampliada, que é essa área que está destacado em vermelho, um mapa de localização, fonte dos dados, projeção cartográfica ou sistema de referência, aqui neste caso, a legenda, a orientação e a escala. E aqui o mapa está em coordenadas geográficas, por isso que aqui é sistema de referência. Para que a gente possa definir o tamanho do mapa, nós vimos lá que a escala ela é definida em função do menor elemento que vai ser representado, então nós podemos fazer esse cálculo inicialmente, e com base nesse cálculo e nas dimensões máximas e mínimas, né, as dimensões do papel, da área que vai ser representada, então, principalmente baseado nas dimensões máximas, nós fazemos o cálculo também para verificar qual é o tamanho do papel necessário caso esse mapa venha a ser impresso. Pode ser necessário que a gente precise de mais de uma folha para representar o mesmo mapa. Como a gente está falando de mapa temático, normalmente é importante que esse mapa seja representado em uma única folha, exceto naqueles casos em que nós temos mapas murais ou mapas muito grandes. E aqui eu deixo para vocês as dimensões de tamanho de papel do formato ISO, né? Então, A4, A3, A2, A1 e A0. E aqui como que nós podemos gravar esses tamanhos, né? Sempre partindo do A4. Então, a gente tem aqui que o tamanho A3 é 2 vezes o A4, o A2 é 2 vezes o A3 e assim por diante.
Um outro aspecto é qual a orientação do papel que eu devo utilizar. Eu devo fazer em posição retrato ou paisagem, né? Isso vai depender do tamanho da área que vai ser representada, da sua forma, se ela é mais quadrada ou se ela é mais alongada em uma das duas direções, e também dos elementos que eu vou colocar, os elementos marginais, então do título, do mapa detalhe, da legenda e assim por diante. Então, nesse caso, talvez o melhor aproveitamento do papel seja o formato landscape, onde eu tenho aqui essas áreas totalmente utilizadas, né? Não sobra muito espaço em branco. No formato paisagem, existem algumas áreas em branco aqui que acabam sobrando, como a gente vai ver no slide a seguir. Então, é importante sempre manter um equilíbrio entre as áreas ocupadas e as áreas que ficam em branco no papel. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro mapa. Nesse caso, ele tem a área que vai ser representada tem uma orientação mais norte e sul, então é indicado o tamanho do papel, a posição do papel em retrato. E aqui nós temos os elementos, então o título, um mapa de localização, a legenda, um mapa detalhe, né, mostrando aqui, junto com uma outra legenda específica desse mapa detalhe e a fonte dos dados. E eu posso ter uma outra proposição, que seria todos os elementos colocados fora da área do mapa. Então, nesse caso aqui, eu estou ocupando toda a área do mapa, e aqui eu estou usando uma área ao lado com todos esses elementos. Vejam que o que está marcado aqui em azul é a quantidade de área disponível ou de área não utilizada em cada um dos mapas. Então, no mapa da esquerda, eu tenho menos áreas azuis do que no mapa da direita, o que me leva a concluir que o aproveitamento do papel e a disposição dos elementos foi melhor projetada nesse mapa da esquerda. Um outro aspecto importante, e isso também é variável, né? A gente vai ter que avaliar caso a caso, é a possibilidade do uso de quadros, ou todos os elementos serem colocados dentro de quadros, né? A gente tem essa tendência de colocar essas bordas, né, e um fundo branco, mas nem sempre essa é a melhor solução. Veja que quando eu tiro essa borda e deixo sem fundo, o mapa se torna tem um peso visual menor do que quando eu coloco essas caixas. Também isso é uma questão que precisa ser considerada na hora de fazer o projeto do mapa. A posição da escala é um elemento importante, principalmente quando a gente tem o mapa detalhe ou o mapa de localização. Nesse caso, eu não sei a quem essa escala aqui está se referindo, se é o mapa principal ou se é esse mapa mais geral. Então, essa posição da escala talvez não seja mais adequada nesse caso. Assim como eu preciso pensar na posição de todos os elementos que vão compor aquele mapa. O alinhamento, isso é uma questão importante e faz diferença, né, quando nós alinhamos os elementos ou não. Nesse mapa aqui da esquerda, então os elementos não estão alinhados, ele dá uma sensação de confusão na visualização, enquanto que ao passo que no mapa da direita, com os elementos todos alinhados ou centralizados, essa sensação de confusão é menor. Então, aqui só para finalizar essa parte, né, dos elementos, eu tenho o título, que normalmente ele precisa atrair a atenção pelo tamanho dominante e deve mostrar ou indicar o conteúdo básico do mapa. A legenda normalmente é subordinada ao título do mapa e chave para leitura, então a gente não precisa escrever legenda, né? A gente vai ter ali o conjunto de símbolos, a própria legenda pode ter um título.
A gente tem a escala, pode ser gráfica e numérica ou somente numérica, nesse caso, quando for possível. Os créditos ou a fonte dos dados. A data, que pode fazer parte do título ou do subtítulo. E aí a gente precisa pensar, quando a gente faz um mapa principalmente temático, se a grade de coordenadas ela é importante, se é uma informação crucial ao propósito do mapa. Nem sempre no mapa temático nós precisamos colocar a grade de coordenadas, ou nós podemos indicar somente ao redor do mapa quais são as coordenadas, né? E ela tem que ser tratada como uma informação de segundo plano, com uma cor que não seja tão chamativa. Em relação ao conteúdo, né, a gente pode dizer que muitas feições podem ser demais e poucas podem não ser suficientes. Então é importante encontrar um equilíbrio sem que a gente tenha a sensação de que o mapa está muito cheio de informações. Não estou me referindo aqui em relação ao tema e à base cartográfica, mas sim aos todos esses elementos marginais que às vezes podem ficar sobrecarregados. Aqui é uma questão importante, né? Normalmente a gente faz a leitura do canto superior esquerdo até o centro da imagem e depois para o canto inferior direito. Então, o foco da nossa atenção normalmente segue esse caminho, que é o caminho de leitura normal. Então, se nós colocarmos o título do mapa na parte de baixo, ele não vai atrair tanto a atenção quanto se eu colocar ele na parte superior. Então, o melhor foco nesse caso seria quando os elementos seguem a proposição título, mapa e os demais elementos na parte de baixo, que é a forma como nós fazemos a leitura normalmente. O equilíbrio é importante que a gente coloque sempre os elementos mais próximos do centro óptico do mapa ou daquela região, que não é o centro geométrico. Então, o centro geométrico é a interseção dessas duas diagonais, que fica aqui, e o centro óptico, ele fica acima um pouco do centro geométrico. Esse é o foco principal da atenção e aonde nós devemos colocar os elementos principais. Então, numa posição paisagem, o centro fica a 5% aqui do centro geométrico, e no retrato também fica aqui numa posição um pouquinho acima do centro geométrico. Aqui só mostrando então que quando a gente define esse centro geométrico e coloca os elementos ali, vejam a diferença que existe no balanço geral dessas informações. Então, os nossos olhos são atraídos mais para essa posição do que para essa posição aqui, um pouco mais abaixo, né? E, novamente, atrair a atenção da parte superior até a parte inferior. Então, isso tem a ver com o balanço, né? Novamente, a posição do centro geométrico, a forma como nós lemos, faz com que ter as informações mais importantes na parte superior do mapa e à esquerda seja melhor do que da forma como está aqui na figura da esquerda, né? Onde eu tenho o mapa, que seria a parte principal dessa representação, na parte de baixo. Então, esse equilíbrio, né, esse balanço, ele é importante na hora de definir um layout. Então, o que nós precisamos pensar? Que o equilíbrio visual sempre vai ser resultado de dois fatores: o peso, né, o quanto os elementos
chamam a atenção dos olhos do usuário e a direção que nós colocamos. Então, o peso, ele depende da localização. Os elementos que ficam no centro têm um peso que nós chamamos menor. Então, na parte superior tem maior peso do que na parte de baixo, ou seja, chama mais a atenção. Objetos à direita são mais pesados do que à esquerda. E o peso aumenta na proporção da sua distância ao centro da composição. Então, quanto mais longe, parece que aquele objeto está mais pesado em relação aos demais. Então, por exemplo, né, aqui, o peso dessa representação, no meu ponto de vista, ele está muito mais nessa parte aqui da esquerda do que no próprio mapa. Enquanto aqui existe um equilíbrio maior dos elementos, porque primeiro nós eliminamos essas áreas em branco, que acabam chamando um pouco mais de atenção, e demos um pouco mais de equilíbrio visual. Assim como o norte, isoladamente aqui, acima da escala, gera esses espaços aqui em branco, além de toda essa região aqui, que fica vazia, né, em relação ao restante do mapa. O balanço, ser simétrico ou assimétrico, isso é uma questão também que depende primeiro da área que vai ser mapeada e também um pouco da forma como nós podemos criar. Então aqui não existe muito uma regra do que é bom ou ruim, né? O balanço simétrico, ele é mais tradicional e mais simples de se realizar. O balanço assimétrico, ele é chamado mais moderno, porém ele é um pouco mais complexo de fazer porque exige um pouco mais de criatividade, um pouco mais de detalhamento, né, na hora da gente construir essa representação. Aqui um exemplo, né, de um balanço visual e layout bom, o da esquerda, e ruim, né, principalmente porque sobrou muita área em branco aqui. Então, uma forma da gente pensar nessa questão do balanço visual e do layout é imaginar assim, eu tenho um espaço disponível. Eu vou colocar o título e o meu mapa dentro desse espaço. E vou avaliar o que sobrou de espaço em branco. Eu consigo aproveitar esse espaço de forma que eu coloco outros elementos ali. Então, aqui nesse caso da figura C, eu consigo colocar a legenda. E no caso da figura D, eu ainda consigo colocar a escala. Então, veja que eu consegui preencher praticamente todos os espaços em branco, sem deixar o mapa com um aspecto pesado, e ele tem um bom balanço visual e um bom equilíbrio. Então, resumindo, se nós, na hora de fazer o projeto, fazer o layout do mapa, pensarmos bem e conseguirmos projetar um bom design, o mapa vai ser mais fácil de ser interpretado. E os nossos olhos, eles estão acostumados com coisas que são semelhantes, com coisas que têm uma continuidade, simetria, que são simples e que têm equilíbrio ou balanço, né? Sempre que a gente quiser enfatizar alguma coisa, a gente vai seguir as convenções e, na dúvida, sempre menos é mais, ou seja, colocar menos elementos às vezes é melhor do que colocar muitos elementos. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.